Eu estou lendo o livro Mente Afiada, do neurocientista Sanjay Gupta, e ele inicia o livro com um conjunto de 24 perguntas para que respondamos e conheçamos os nossos fatores de risco para degeneração cognitiva conforme vamos envelhecendo. Então, eu gostaria de fazer essas 24 perguntas para você. Não se desespere, porque a maior parte dos fatores de risco são modificáveis, então conhecê-los é importante para que você depois possa tomar alguma atitude. A primeira pergunta é: você sofre de alguma doença ligada ao cérebro hoje ou já recebeu o diagnóstico de alguma perda cognitiva leve? Depois, você evita exercício intenso? Número 3, você passa a maior parte do dia sentado? Número 4, você está acima do peso ou obeso? Número 5, você é mulher? Então aqui eu já tenho dois fatores de risco. Eu passo a maior parte do dia sentada, trabalhando, e eu sou mulher. Número 6, você tem diagnóstico de alguma doença cardiovascular? Número 7, você tem algum transtorno metabólico, como pressão alta, resistência à insulina, diabetes ou colesterol alto? Número 8, você já recebeu o diagnóstico de alguma infecção capaz de provocar inflamação crônica com efeito neurológico, por exemplo, doença de Lyme, herpes ou sífilis? Número 9, você toma remédios com efeito cerebral possível e conhecido, como os antidepressivos, os ansiolíticos, medicamentos para baixar a pressão, estatinas, que são os remédios para redução de colesterol, inibidores de bomba de prótons ou antihistamínicos? Número 10, você já sofreu traumatismo craniano em algum acidente ou esporte de impacto? Você recebeu o diagnóstico de concussão? Número 11, você fuma ou já fumou? Número 12, você tem diagnóstico de depressão? Número 13, você tem pouco envolvimento social com os outros? Número 14, seus anos de educação formal terminaram no ensino médio ou antes? Número 15, sua alimentação é rica em produtos industrializados, adoçados, gordurosos e pobre em cereais integrais, peixes, nozes, amêndoas, castanhas, azeite, frutas, legumes e verduras frescos? Número 16, você convive com estresse crônico constante, aquele estresse que parece sempre presente na maior parte do tempo e com o qual é difícil lidar? 17, você tem histórico de beber em excesso? 18, você tem algum transtorno do sono, como insônia ou apneia do sono, ou dorme mal regularmente? 19, você tem perda auditiva? 20, faltam ao seu dia desafios cognitivos sob a forma de aprender coisas novas ou praticar jogos que exijam muita reflexão? 21, falta ao seu emprego trabalho complexo com pessoas sob a forma de persuasão, mentoria, instrução ou supervisão? 22, você tem mais de 65 anos? 23, a doença de Alzheimer está presente em sua família ou você recebeu o diagnóstico de ter uma variante genética de Alzheimer, como APOE3 ou APOE4 ou ambas? 24, você cuida de alguém que sofre de alguma forma de demência, inclusive a doença de Alzheimer? Então, eu tive 2 pontos aqui nesse questionário, e se você recebeu 5 ou mais pontos, ou seja, se você respondeu mais de 5 questões com sim, o seu cérebro está em maior risco de declínio cognitivo, e é super importante, então, que você já comece a cuidar dele. Eu gostaria, inclusive, de fazer, então, agora com você, um exercício cognitivo, um exercício de treino ao cérebro. Mas antes disso, você já sabe, então, por essas perguntas, algumas características que pode ser que você esteja precisando melhorar ou mudar. Beber menos, não fumar, dormir melhor, fazer atividade física, ter estímulos, leitura, aprender sempre algo novo. Isso tudo é importante, então a gente vai aprender hoje algo novo, que é um exercício com as mãos, um exercício de treino cognitivo, mas por essas perguntas eu gostaria que você já começasse a se cuidar melhor, tá? A gente já fez outros exercícios de treino cognitivo em outros vídeos e ao longo do tempo estamos aumentando a dificuldade desses exercícios. Hoje o que a gente vai fazer é colocar as duas mãos em frente a nós,
com os polegares voltados para fora. Em uma mão, você vai afastar o dedo indicador e na outra mão você vai afastar o dedo mindinho, tá? Então, uma mão indicador e a outra mão mindinho. E nós vamos fechar esses dedos e abrir o outro. Fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir e vai. No seu ritmo, se precisar pausa. Não é algo que geralmente a gente consegue no primeiro dia, mas é super capaz e fácil de treinar o nosso cérebro com a repetição. Esse exercício aqui não é tão fácil quanto os outros que a gente fez, mas você consegue fazer se você treinar sempre, olha lá. E depois vai me contando como está e como foi.